Olá, pessoal, estou de volta. Tive um probleminha técnico e a gente vai dar continuidade a essa segunda videoaula ainda no slide número 1, tá bom? Vamos continuar. Agora, gente, a gente vai aprender um pouquinho sobre a Superintendência Regional do Trabalho e as suas atribuições. Bom, a Superintendência Regional do Trabalho é um órgão regional, né? O nome já diz. E está direcionada à execução de atividades que são relacionadas à segurança e medicina do trabalho e saúde do trabalho. Bom, como competência e nos limites das suas atribuições, da sua jurisdição, ela tem que executar atividades relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Ela, inclusive, tem que intermediar a CAMPAT, né, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Tem que intermediar também, executar o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, fiscalizar o cumprimento das diretrizes legais e regulamentares referente à segurança e medicina do trabalho, adotar medidas necessárias e fiel à observância da legislação sobre segurança e medicina do trabalho e impor penalidades aos empregadores pelo descumprimento da legislação. Entregar obras, interditar estabelecimentos, notificar empresas estipulando prazos para eliminar ou neutralizar alguma insalubridade, né? Algum perigo à integridade física do trabalhador naquele ambiente de trabalho que aquela empresa exerce. Atender requisições judiciais, né? Para a realização de perícias sobre segurança de trabalho, em caso de alguma denúncia. A Superintendência Regional do Trabalho ela tem essa função de fiscalizar regionalmente algum tipo de infração e ajudar que essas normas regulamentadoras elas sejam observadas de forma correta, digamos assim. Gente, eu vou ter que saltar um pouco os slides, porque, como eu disse várias vezes aqui, nosso tempo é bem curto. Mas não se preocupem, eu vou revisar tudo na aula com vocês e aí a gente vai poder tirar as dúvidas juntos, tá ok? Bom, no entanto, a competência para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho está prevista no artigo 21 da Constituição Federal e dispõe sobre as competências de matérias exclusivas da União. Já a competência, como é uma competência exclusiva, ela não pode ser delegada. A competência da Superintendência Regional do Trabalho não pode ser delegada a outro órgão. Agora, as outras competências que eu citei anteriormente podem ser delegadas e atribuídas a outros órgãos, até com o fim de dar maior celeridade aos procedimentos da CIT, tá? Bom, pessoal, a gente agora vai iniciar a falar dos assuntos que eu coloquei no segundo slide de vocês e a gente vai iniciar entendendo que se trata a sigla CIPA. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Ambiente de Trabalho. Ela está prevista na norma regulamentadora de número 5, tá? E essa que é a norma expedida pelo Ministério do Trabalho para tratar dessa comissão. A norma regulamentadora de número 5. Bom, primeiramente, qual é o objetivo da CIPA, pessoal? A CIPA tem como principal objetivo observar de forma contínua as condições de trabalho em todos os ambientes de trabalho de qualquer empresa, por exemplo.
Dessa forma, caso não sejam encontradas alguma situação que apresente algum tipo de risco ao trabalhador, à sua integridade física, a CIPA ela tem que criar novas medidas e evitar ou neutralizar esses riscos que estão colocando em xeque a saúde do trabalhador daquela empresa. Em termos gerais, ela é responsável pela conservação da saúde de todos os trabalhadores que integram uma empresa. Até mesmo aqueles que apenas prestam serviços, aqueles serviços esporádicos à empresa, aqueles trabalhadores que nem são regidos pela CLT. A CIPA ela é responsável por basicamente evitar ou eliminar os riscos de acidente no ambiente de trabalho. Pessoal, a CIPA ela surgiu na Inglaterra durante a segunda, em meados da segunda metade, né, do século XVIII, tá? Período da Revolução Industrial, onde ganhava forma e número o crescente casos de fábrica, né, que possuíam máquinas e que às vezes por má manutenção das máquinas ou até falta de instrução dos trabalhadores, começou a crescer de forma exorbitante os acidentes no ambiente de trabalho, entendeu? Foi necessária com isso a criação desse órgão, que é representado pelos trabalhadores da própria empresa para observar a causa desses acidentes e buscar métodos a fim de evitá-los, entendeu? No Brasil, a CIPA ela começou a surgir no nosso país por volta do século XX. As empresas estrangeiras, como eu não lembro o nome da empresa, mas é uma empresa grande, ela utilizava a CIPA como meio de preservar a integridade de seus funcionários, né? Até para evitar também complicações para a própria empresa em relação a isso. E foi somente em 1944, eu acho, que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes foi oficialmente implementada aqui no nosso país. E foi por meio do então presidente Getúlio Vargas, né, que achou por bem a obrigatoriedade da existência dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em determinadas empresas, a depender do número de funcionários e também a depender da atividade que essa empresa exercia ou exerce. Bom, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da CIPA. A CIPA ela atua promovendo a conscientização de todos os funcionários de uma empresa, visando melhorar as condições, né, de trabalho e ser uma espécie de grupo intermediário entre os trabalhadores e o empregador. Ou seja, um trabalhador que se depare numa situação de risco no ambiente de trabalho, ele perceba que determinada situação está colocando em risco a sua integridade física ou de outros trabalhadores, ele vai se direcionar a essa comissão interna, né, que é representada também pelos próprios funcionários. Essa comissão ela é formada por funcionários, ela é votada pelos funcionários, e essa comissão vai levar essas sugestões e esses eventuais riscos que esses funcionários estejam
expostos dentro da empresa para o empregador tomar as providências cabíveis a ele. O dimensionamento da CIPA, pessoal, como é todo esse processo de dimensionamento de forma mais detalhada, nós iremos tratar na aula presencial, ok? Sobre o mandato da CIPA. Gente, o mandato da CIPA, ele é referente a um período de 1 ano, tá? Enquanto a estabilidade de emprego aos membros eleitos pela CIPA, ele se estende por mais 1 ano após o término do mandato. Por quê? Muitas vezes, a legislação criou essa estabilidade para esses integrantes da CIPA para evitarem algum tipo de demissão arbitrária para essas pessoas que integram, até porque elas lutam muito em favor dos trabalhadores da empresa. Então, em caso do empregador achar que ele deva ser demitido porque entrou em algum tipo de confronto com os administradores ou o empregador, o dono daquela determinada empresa, essa estabilidade é dada a ele com o fim de protegê-lo de uma demissão arbitrária por esse empregador, tá? Durante esse tempo de mandato desses integrantes da CIPA, eles só podem ter, no máximo, 4 faltas, sem justificativa, nas reuniões internas, certo? Essas reuniões, elas são realizadas mensalmente pela comissão para estudar formas de melhor proteção àquele empregador, para tentar amenizar os riscos, para resolver algum tipo de problema referente a algum acidente de trabalho que tenha ocorrido, enfim. Tudo em relação a essa proteção do trabalhador é discutido nas reuniões dessa comissão interna de proteção, de prevenção aos acidentes, tá? Deixa eu ver aqui. Caso o número de abstenções seja superior, os membros poderão os membros eles perderão o cargo e deverão ser substituídos pelos suplentes. A gente vai estudar a questão da votação inteira, como funciona o processo de se candidatar a essa comissão, desde o processo eleitoral, desde o pós, tudo na online, tá, gente? Porque ele é bem detalhado esse tópico e a gente vai tratar ele na online, que a gente vai ter um tempo mais espesso, tá? Quando necessária, haverá ainda uma organização de uma nova eleição e serão convocados para, no mínimo, 60 dias antes do final do mandato dos atuais titulares da comissão terminar. Além disso, ela deverá ser realizada pelo menos 30 dias antes do mandato. Tá? Gente, os designados da CIPA. Quem são os designados da CIPA? Algumas empresas, elas, dependendo da atividade que exercem e do número de funcionários que possuem, não são obrigadas a possuírem uma comissão interna de prevenção de acidente de trabalho. Tanto porque algumas empresas possuem muito poucos empregados, tanto porque algumas empresas exercem atividades que não são insalubres, não colocam a saúde do trabalhador em xeque, essa atividade que essa empresa exerce. Com isso, caso a empresa não seja necessária a comissão em si, ela vai designar um empregado dentre todos os seus empregados para servir como um intermediário entre os empregados e a empresa, e ao empregador.
qualquer funcionário, independentemente da função que ele exerça, ou cargo hierárquico que ele possua dentro da empresa, ele pode ser escolhido como designado da CIPA, né? Nessa questão da empresa não ser obrigada a formar a comissão. A única regra exigida é que ele seja contratado de acordo com o padrão seletista. Ou seja, não faria sentido a gente designar uma pessoa que presta serviço para a empresa para representar os funcionários que são regidos pela CLT e a pessoa não ser da CLT. Uma questão de lógica. Em relação ao treinamento, o designado ele deve realizar um curso CIPA equivalente ao que é aplicado nas comissões tradicionais, ou seja, ele tem que estar inteiramente informado e treinado para repassar informações de questão de proteção pessoal aos seus colegas de trabalho, né, aos empregados daquela determinada empresa. Pessoal, as atribuições do designado da CIPA, ela consiste na realização de relatórios que devem ser direcionados à empresa para informar a empresa sobre a segurança dos ambientes e também sobre possíveis problemas ou riscos que precisem de intervenção dessa empresa, tá? Como o mandato ele é de duração de 1 ano, este designado, no geral, o responsável por garantir que os funcionários eles tenham a sua integridade física preservada, é um funcionário indicado pelo empregador, geralmente. Não existe essa questão da eleição, né? Como no caso da comissão. Ele é designado pelo empregado para cumprir as principais atribuições que seriam de uma eventual comissão, né? Se fosse necessário existir na empresa. Como eu disse, todos os funcionários eles podem se candidatar à CIPA. Todos terão direito à estabilidade de 1 ano após o término do mandato. Os únicos que não podem se candidatar são os estagiários, porque todo mundo sabe que os estagiários eles não são regidos pela CLT. Então, pessoal, em relação ao treinamento da CIPA e de todos esses outros tópicos que eu passei com vocês aqui batido, digamos assim, nós vamos tratar com mais detalhamento nas aulas. Todos esses tópicos que eu falei para vocês vão ser essenciais para vocês responderem às atividades que serão inseridas no portal, tá? Desejo boa sorte a todos na execução, né, da avaliação e muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida comigo antes da nossa aula acontecer, nossa aula presencial, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Tem no fim da lâmina do primeiro slide meu contato de telefone e e-mail. Você só precisa se identificar como aluno aqui da faculdade, tá bom? Obrigada pela atenção e espero que tenha contribuído para enriquecer mais o conhecimento de vocês em relação a essa matéria, tá? Grande abraço. Até mais.